Olá, amados! Estamos aqui mais um dia no nosso propósito. Então, hoje, dia 20 do nosso propósito, sendo que são 24 dias. Hoje faremos a leitura, então, do Evangelho de Lucas, capítulo 20. Mas antes de começar, gostaria de conversar com vocês a respeito de um filme que eu vi ontem. O nome do filme chama Ben-Hur. Foi um filme que me surpreendeu bastante porque eu não conhecia nada da história, eu não tinha visto nada a respeito sobre ele. E me chamou muita atenção. A princípio, né, eu adoro esses filmes que a gente normalmente não prevê muito o final, e realmente o final me surpreendeu. Vou dar alguns spoilers. Quem não quiser muito saber sobre o que o filme se trata, pula um pouquinho adiante aí. O filme é muito intenso, fala de um judeu e um romano na época em que Jesus estava aqui entre nós. Então o filme dá a entender de várias formas que é um filme sobre injustiça, sobre vingança, e você chega a um determinado ponto que você já está até torcendo para o injustiçado fazer justiça para que ele se vingue, porque ele tem todos os motivos para isso, para se vingar, para que fazer o outro sofrer, porque ele também sofreu muito. Mas o final me surpreendeu muito. Por quê? Porque um pouquinho antes do filme acabar, na verdade a gente entende que é uma história sobre perdão. É uma história de amor e de perdão, né? O rapaz, o Ben-Hur, ele chega a pegar a hora da crucificação de Jesus e ele vê Jesus sendo crucificado e perdoando as pessoas, né? Dizendo, né, aquela frase que nós já conhecemos: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, naquele momento, ele começou a entender o que era o perdão, o amor, o sacrifício, e ele também perdoa então a pessoa que tanto acabou fazendo mal para ele e para a família dele. Então, assim, é uma passagem extremamente bonita. Não é exatamente sobre Jesus, mas Jesus ele aparece em determinadas partes do filme e se torna um filme muito interessante por essa questão, porque a gente entende que a justiça é de Deus, que a gente não deve interferir na justiça divina, né? A gente, por muitas vezes, a gente se ira, a gente sente raiva, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas Deus nos ensina, Jesus nos ensina a perdoar e entregar os nossos problemas na mão de Deus, né? Porque Deus sabe o tempo de todas as coisas. Então, com certeza, a justiça é de Deus. Então, esse filme, né, me fez, além da surpresa, eu tive uma surpresa quando eu assisti ele ontem, passou no canal aberto. Então, quem puder, quem tiver, né, quem se interessar pela história, assista também. Vocês, tenho certeza que vocês também vão se surpreender. É uma história que faz com que a gente pense, né? Faz com que a gente reflita em muitas atitudes que nós às vezes tomamos, com os muitos sentimentos que nós temos, né? Sobre questão de justiça, né? O que é justiça? Então eu acho que a dica é boa, tá bom? Então vamos começar nosso capítulo de hoje. Hoje então o Evangelho de Lucas, capítulo 20. Acho que vou ler aqui com vocês. Então vou pegar aqui. Vamos lá. Capítulo 20, Evangelho de Lucas. A autoridade de Jesus. Certo dia Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o Evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: Diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade?
Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, essa multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Pois então eu também não digo que autoridade faço essas coisas. Com que autoridade eu faço essas coisas? Né? Jesus, ele sabe todas as intenções, né, dos corações das pessoas, então ele não se deixa enganar por essas perguntas, né, ambíguas, né? Essas perguntas que foram feitas apenas para incriminá-lo. Os lavradores maus. Depois Jesus contou essa parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele. Depois o trataram de um modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Já sei, vou mandar meu filho querido, tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores? Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a jogar sobre alguém, a pessoa vai virar pó. Então aqui nessa parábola, Jesus faz uma comparação que o dono da vinha seria Deus. A vinha seria o nosso planeta, né? A terra onde nós moramos. E quem são os lavradores maus? São todos aqueles que rejeitam as pessoas que Deus envia. Então os empregados seriam o quê? Seriam os profetas. Então Deus enviou vários profetas para o seu povo, vários profetas que ensinavam o povo a andar corretamente segundo as leis de Deus. E eles foram apedrejados, insultados, expulsos e foram até mortos. Então, comparando aqui com o texto, o que Deus pensou? Vou mandar o meu filho, enviou Jesus. E Jesus também, como nós já conhecemos a história, também vai ser morto para os seus. Então, essa pergunta que ele faz aqui no texto, o que o dono vai fazer? Então, que ele vai chamar outros lavradores, vai expulsar. Então, com a vinda de Jesus, não só os judeus, vão ter acesso à salvação, mas também a todas as pessoas que crerem no nome de Jesus. Então agora eles não são mais exclusivos. Agora Deus abre o leque e todo aquele que crê em Jesus então será salvo. A pergunta sobre os impostos. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo. Porém tinham medo do povo, então começaram a vigiar Jesus. Pegaram alguns homens para fazer perguntas a ele.
Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Só que Jesus já sabia que essa pergunta era de hipócritas, porque eles não acreditavam nisso que eles estavam falando aqui para Jesus, fazendo aqui um tipo de um elogio, mas o coração deles era enganoso. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar imposto ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: Tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. Jesus, ele não estava ali para libertar o povo da opressão de Roma. Ele não iria liderar uma rebelião. Ele não estava ali para fazer esse tipo de libertação que os judeus queriam. Ele estava ali para fazer um sacrifício em nome da humanidade e salvar todos nós dos nossos próprios pecados. Era uma outra proposta. A pergunta sobre a ressurreição. Alguns saduceus. Quem são os saduceus? Os saduceus afirmavam ser os descendentes de Sadoc, grande sacerdote durante o reinado de Davi. Eles se organizaram logo após a revolta dos Macabeus. Desapareceram em 70 depois de Cristo, quando o templo em Jerusalém foi destruído. Os saduceus eram ricos, politicamente ativos e materialistas, e se opuseram tanto aos fariseus quanto a Jesus. Negavam a existência de anjos e demônios e a vida após a morte e a ressurreição. Muito bem, já conhecemos aqui os saduceus, então vamos continuar. Alguns saduceus, os quais afirmaram que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isto é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Nesta vida, os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados, quando fala do espinheiro que estava em fogo. Ele descreve que o Senhor é o Deus do Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para eles todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: Boa resposta, mestre, e não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. Aqui os mestres da lei, eles exaltaram a resposta de Jesus, justamente para estar afrontando os saduceus que não acreditavam nas leis e nem na ressurreição.
a pergunta sobre o Messias. Em seguida, Jesus perguntou a eles: como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Aqui Jesus faz uma alusão à sua eternidade. Jesus é eterno, Jesus estava no momento da criação, junto de Deus, junto do Espírito Santo. Então, ele estava ali também no momento em que Davi, escreveu o Salmo. Então, ele faz parte da eternidade junto com Deus. Então, Jesus estava lá e Jesus, quando encarnou, foi o Verbo que se fez carne. Então, Jesus, ele veio aqui com uma proposta, ele encarnou, como uma proposta da salvação. Mas aqui então ele se remete a ele mesmo como um ser eterno, como Deus. Ele é Deus. Jesus e os mestres da lei. O povo todo estava escutando e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de serem cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Então aqui fala da hipocrisia dos mestres da lei, porque eles se achavam muito importantes, mas eles, na verdade, eles eram pessoas que roubavam, eles eram pessoas corruptas, eles tinham um coração corrompido, eles não faziam parte aqui com Jesus, eles não eram pessoas boas, eles não levavam as leis para beneficiar os pobres, as viúvas e os órfãos. Eles se utilizavam do cargo deles para corromper e para serem corrompidos, com o dinheiro. Então aqui o mestre deles era o dinheiro, e deixou de amar a Deus em primeiro lugar. Muito bem, completamos mais um capítulo então hoje. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês grandemente, com saúde, com prosperidade, com muito amor, com muito perdão, liberem bastante perdão. E é isso aí. Então encontro vocês no capítulo de amanhã. Até a próxima!